Irmãos, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, por gentileza. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 35. Marcos, capítulo 4. Verso número 35, a versão que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional. Eu ainda ouço um farfalhar de algumas páginas. Quem já achou, dá glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Glória a Deus, todos acharam. Está escrito: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Palavra de Deus. Nós temos que entender que em todas as situações, o nosso Deus não perde o controle. O Senhor tem controle absoluto de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão do Senhor. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Não cai uma gota de chuva sem a permissão do Senhor. Esse é o Deus, Yahweh. É na verdade uma palavra, segundo os antigos rabinos, impronunciável. Um tetagrama, Yod, Rei, Vav, Rei. E é interessante porque esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E sabe, irmãos, eu refleti nesse texto, a gente vê que todo tempo, todo homem, toda mulher, toda família passa por uma tempestade. A tempestade, ela vem para o crente e para o não crente. A tempestade, ela vem em países, aqui como o Brasil, se for no norte, eu trabalhei muitos anos numa empresa japonesa que tinha indústrias ali em Manaus, e às vezes as pessoas encontravam, marcavam encontro, falavam: depois da chuva a gente se encontra. Até mesmo no deserto, às vezes chove. A tempestade, ela muitas vezes se manifesta num tempo diferente, um desafio diferente. Eu, por exemplo, vou falar para vocês, eu nunca gostei muito de caminhar. Sempre pratiquei esporte desde a minha juventude, mas nunca gostei de caminhar. Tem gente que ama caminhar. Outros, mais abençoados, gostam de correr. Pastor aqui é maratonista, super maratonista. O homem faz maratona de 100 quilômetros. E eu me lembro que no ano de 2018, eu lá na Central, já o primeiro vice-presidente daquela igreja, liderava o trabalho com homens, liderava o trabalho com crianças.
E eu tentei fazer coisas novas para atrair os homens. Porque, irmãos, vai fazer uma campanha de oração, 90% era mulher que estava ali orando pela manhã. Você vai fazer qualquer coisa com mulher, as mulheres enchem a igreja. Agora, trazer o tal do homem para a igreja, não é difícil. O fato é, foi naquele ano, 2018, alguns jovens da nossa igreja foram participar de uma conferência de jovens na cidade da Guatemala, na igreja chamada Casa de Deus. Esses jovens voltaram muito animados e trouxeram para mim uns folhetos, uma revista, falando de um movimento que estava acontecendo a partir daquela igreja, chamado Legendários. E eu vi lá, tinha um povo de uma roupa laranja, assim, um gosto discutível, aquela roupa. E o fato é que a primeira coisa que eu vi, que aquela roupa e aquela gorra, aquele boné, não se comprava, se conquistava. Eu vou falar para vocês, eu sempre gostei muito de desafio. Quando teve o terremoto no Haiti, eu fui o primeiro da nossa igreja, fizemos um grupo, já levei médico, dentista, socorrista, bombeiro, polícia. Fomos mais de 10 vezes fomos para o Haiti. Quando Deus deu um desafio à nossa igreja para plantarmos uma igreja em África, Deus nos mostrou Angola, e Deus falou assim: vocês vão fazer o caminho contrário aos navios negreiros. Aí adivinha quem foi o maluco que quis ir para plantar a igreja em Angola? O tal do Oswaldo. E depois de mostrar aquele material, o líder desse movimento foi ministrar na igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Ele com a agenda muito cheia, a minha também lotada. Aí nós marcamos uma reunião lá em casa, era 10h30, entre 10h30 e 11 da noite. Eu fiz um cordeiro nanuquense. Eu não sei quantos de vocês já ouviram na gloriosa, na megalópole, na extraordinária cidade chamada Nanuque. Fica ali no Nordeste, meninos. Tem mais ou menos 50 mil habitantes. E ali a gente cria ali umas vaquinhas, uns cordeirinhos. De vez em quando eu gosto de fazer um cordeiro para os amigos. Eu preparei um cordeiro para o pastor Tchepe Putso. E ele começou: pastor, tiene que subir la montanha. Tiene que subir la montanha. E eu falei: pastor, diz que esse caminho muito lá, né? Eu não gosto de caminhar. Eu não gosto de ficar andando. Eu prefiro, quando era menino, eu tinha uma motozinha, e quando minha mãe pedia para eu comprar café lá na esquina, eu subia na minha moto, ia lá buscar o café e voltava. Detestava andar. E aí, esse povo me chama para um programa que diz que caminharia muito. Perguntei: quantos quilômetros? Ninguém fala. Só fala assim: siga a lista e desfrute o caminho. E eu falei assim: irmão, eu vou sair daqui do Brasil e na Guatemala, e você me dá 2 informações: desfrute o caminho e siga a lista. E aí eu resolvi aceitar um desafio. E no final de outubro, eu e mais 4 homens da igreja fomos, e eu levei um não crente. Entre esses 4 tinha um não crente, porque diz que sobe a montanha e converte. Eu quero ver. Tem um cara aqui que está 10 anos aqui na igreja, não converte de jeito nenhum. Vivia amigado, não pagava imposto na empresa. Assim, já foi na célula, não converteu. Foi em tudo quanto é culto, não converteu. Foi para retiro, não converteu. Falei: esse trem é bom mesmo? Como diz o bom mineiro, esse trem é bom mesmo? Vou levar esse cara, quero ver. Aí eu saí na hora do culto ali, não sei para quê. Aonde que esse cara estava? Lá na cafeteria. Em vez de estar ouvindo a palavra, sabe aquelas incertas que o pastor de vez em quando sai, dá uma rodadinha, irmãos? Amém, irmãos? Dá aquela rodadinha, aquela olhada, hein? Nas outras áreas da igreja, o irmão deveria estar lá, a irmã deveria estar lá no culto.
vai estar ali comendo pipoca lá fora. O fato é, encontrei esse irmão lá e falei: irmão, você topa aí comigo ter uma aventura numa floresta na Guatemala? Estou junto, pastor. Eu falei: agora eu tenho que ir mesmo. E fomos. E de comprar material, nós então passamos 2 dias antes, passamos ali na Flórida. E eu vou falar um negócio para vocês: nunca comprem uma bota e vão usar no outro dia. Vai para a montanha, irmão, leva uma bota usada, confortável. O meu pé ficou parecendo o pé de um hobbit. Aquele trem inchou. Gente, 50 graus, uma umidade maluca. Aquilo ali é igual ali em Manaus. A umidade, na hora que você sai do banheiro, você está suando. É um trem doido aquele negócio. E vai para aquela montanha. E sabe, irmãos, eu subi aquela montanha brigado com Deus. Por quê, pastor? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Rafa, legendário, a Central Igreja em Célula, líder de célula. Mas, 2018, há 2 semanas antes de eu ir para Guatemala, eu tive uma notícia ruim. Que a minha filha caçula, que o casamento estava marcado para julho do outro ano, houve um diagnóstico de doença autoimune terrível. E que talvez tivesse que fazer uma quimioterapia. E eu briguei com Deus, irmãos. Falei: Deus, a minha filha é linda. Como é que essa menina vai casar careca no ano que vem, Senhor? Vai fazer essa quimioterapia, vai cair o cabelo. Como que ela vai para uma lua de mel careca, Senhor? E eu comecei a brigar com Deus. E aquela montanha, eu nos momentos mais difíceis, eu fui subir naquela montanha, falei: Deus, o Senhor tem que me responder, o Senhor tem que falar comigo. Ô, irmão, se você falar com Deus assim, Ele vai falar com você. O nosso Deus é um Deus vivo. Como diz o salmista, é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. E o Senhor me mostrou de maneira muito clara. E eu vi nesse texto, e eu pensei: o Senhor vai me levar para o outro lado do lago. A gente passa por tempestade, a gente passa por um mar revolto. E eu voltei, eu não sei o que Deus ia fazer. Não sei se Deus ia curar minha filha. O fato é que, ao chegar daquela experiência incrível na montanha, nós tivemos uma boa notícia de que haviam inventado um novo tratamento e que não seria necessário fazer quimioterapia, ela faria apenas uma imunoterapia e que seu cabelo não iria cair. Julho de 2019, eu faço o casamento da minha filha. E nós fazemos então a nossa primeira pista de legendários em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Irmãos, a nossa última pista, foram 850 inscrições realizadas em 44 segundos. Tem filas quilométricas de espera. Porque Deus está fazendo algo. E no ano passado, com a nossa igreja, uma igreja em célula, Deus tem dado uma graça muito especial, a gente tem alcançado muitos militares. Nós temos hoje vários capelães que servem na polícia militar, nas companhias, nos batalhões. E, em função disso, eles me convidaram para um retiro cristão, realizado pelo exército americano, no estado do Colorado. E eu falei: mas eu não sou militar. Eu falei: não, pastor, mas o senhor parece militar. O senhor fala igual militar. O senhor tem postura de militar. O senhor gosta de coisas que militar gosta.
O fato é que, e nós queremos então trazer esse movimento das Forças Armadas Americanas para o Brasil, junto às Forças Armadas Brasileiras. E como nós não temos um contingente de pessoas ainda que fizeram esse curso, esse retiro lá, é um retiro de 3 semanas, é muito caro. Então, uma igreja local lá custeou a maioria das nossas despesas, e nós fomos com um grupo de legendários para ajudar o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, a montar esse retiro aqui no Brasil para os militares e seus familiares. E então nós fizemos lá rafting, então descemos aquelas corredeiras de navios. Eu, como bom mineiro, gente, nado muito mal, então assim, mas estava com um colete muito poderoso para 150 quilos, apesar dos meus 100 quilos. O fato é, tivemos rapel. Ô, gente, aqui, você chegava na beira da um monte de rapaz lá, não vou descer esse negócio, não. Ô, gente, o trem era alto demais. E eu falei assim, eu olhei para aquele monte de menino, eu com essa barba branca, cabeça branca, eu falei, eu tenho que encorajar esses jovens. Aí eu falei, não, eu sou o primeiro. Aí eu, Senhor, vem comigo nessa. Irmão, mas foi uma experiência tão maravilhosa. E depois tem um desafio que era escalar o Monte Colúmbia. No estado do Colorado tem mais de 50 montanhas acima de 14 mil pés. E o Monte Colúmbia é esse da marca da roupa que muita gente tem, compra, usa. Eu fui escalar essa montanha. E foram dias de preparo. Você vai, fica alguns dias numa base, depois você sobe mais tantos mil metros, fica noutra base, tantos mil metros. E eu me lembro que eu tive lá uma situação inusitada, porque você tem que todos os dias pegar todo o seu alimento, creme dental, qualquer coisa que você tem que tenha sabor e gosto, colocar num saco e pendurar no topo de uma árvore. Sabe por quê? Por causa dos ursos. Aí eu falei, eu não vou virar, como é que chama aquela comida mexicana enrolada assim? Tacos. Eu não vou virar um taco de urso, embrulhadinho dentro de uma barraca, e à noite um urso vem me visitar, irmão. A gente fazia isso. Até que nós chegamos, eu estava a 100 metros do cume da montanha. E a 100 metros, o líder, um tenente-coronel do exército americano, que liderava aquele grupo, falou assim, vamos retornar. E eu falei, ô coronel, está faltando 100 metros, temos que retornar. E na camisa desse coronel estava escrito, into the storm, contra a tempestade. Irmãos, e Deus falou profundamente no meu coração, não deu minutos, baixou uma névoa, a gente não conseguia ver 1 metro na nossa frente. Existe uma bênção na obediência, irmãos. Nós descemos ali com muito cuidado para a nossa base. Eu não cheguei no cume, eu cheguei a 100 metros do cume. Mas Deus falou profundamente ao meu coração que as tempestades, elas existem, que as tempestades acontecem, mas o nosso Deus não perde o controle. Sabe, irmãos, e como ir contra uma tempestade? O primeiro ensinamento que eu vejo nesse texto é que a tempestade, ela é imprevisível. Sabe, irmão, às vezes a gente está num lugar, o céu está aberto, não tem uma nuvem no céu, de repente o tempo fecha. Você está desprevenido, você está sem um guarda-chuva, você está sem uma capa, vai molhar tudo. Marcos 4:35 diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco, e outros barcos seguiam. É interessante, né, irmãos? O mar da Galileia, a gente fala que é um lagoão, porque na verdade ele tem cor de mar, tem profundidade de mar, tem ondas como o mar, mas é um lagoão. Ele tem 21 por 14 quilômetros,
e supre ali grande parte do estado de Israel, inclusive a Jordânia, vai até ao sul na cidade de Eilat, na divisa com o Egito, vem água aqui desse mar da Galileia. E está localizada nas planícies da Galileia, nas montanhas de Golã, onde tem a sua nascente. E quando aqueles ventos fortes sopram sobre aquele cume ali das montanhas de Golã nevados, torna o monte, a planície ali habitável, a planície fértil para plantações. Mas a tempestade, ela chega sem aviso prévio. A tormenta, às vezes, nos pega de surpresa. Talvez os céus não deram nenhum sinal. Sabe, irmãos, porque às vezes a tempestade a gente não marca na nossa agenda. Às vezes a tempestade nos surpreende. Alguns de vocês já foram, com certeza, surpreendidos por uma tempestade. Em desemprego, enfermidade. É tempestade. Você tem passado por uma tempestade? Você vai sair daqui nessa noite sabendo como enfrentar as tempestades da vida. Mas o mesmo Deus que permite que a tempestade venha, Ele é capaz de intervir na tempestade. O segundo princípio que a gente aprende nesse texto é que a tempestade, ela vem, sabe para quê, irmãos? Para a nossa aprovação. São durante algumas tormentas e tempestades da vida que a gente toma, às vezes, decisões, a gente faz escolhas. O verso número 37 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ou seja, tempestade, ela pode vir de Deus para passarmos pela prova e sermos aprovados. A prova, irmão, não é para te destruir. A prova é para te provar, para que você seja aprovado. A prova serve para tirar de cada um de nós a nossa melhor versão, para sermos melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, melhores servos, melhores cristãos, com testemunho edificante, com testemunhos maravilhosos que glorificam o nome do Senhor. E apesar da situação parecer irremediável, sem solução, saiba, irmão, que nada, absolutamente nada, escapa do controle de Deus. Nenhuma tempestade que transborda para o nosso barco vai sair do controle de Deus. Inclusive quando o barco estiver enchendo d'água. A tempestade não vem para nos destruir, mas a tempestade vem para nos dar musculatura espiritual. E nós que passamos 40 anos, irmãos, cuide do seu corpo. Passou dos 40, irmão, tem que puxar ferro, tem que fazer aeróbica. Eu fazia academia, eu e minha esposa, 2 vezes por semana. Aí no ano passado, o meu cardiologista, e por que eu tenho um cardiologista? Porque meu avô morreu de 55 anos de infarto, e o meu pai teve infarto com 55 anos, a primeira vez. Então, assim, eu já anulei, já quebrei isso na autoridade do nome de Jesus. Vou fazer 62 e estou bom que nem um coco. E faço agora academia 3 vezes por semana e faço Krav Maga 2 vezes por semana. O velhinho está com a barba branca, mas o bicho está aguentando, hein? Eu ponho no chinelo uma meninada aí que vocês não fazem ideia. O fato é que a tempestade, ela faz parte da nossa vida. Quando eu chego aqui em Atos capítulo 27,
Olha o que está escrito aqui a partir do verso 34. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. E depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, tirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das águas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles, jogando-se ao mar, fugisse jogando-se no mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas, pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. E se você ver em Atos capítulo 28, verso 1, está escrito: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Sabe, irmãos, aqui no final do livro de Atos, a gente vê que Paulo passou por essa tempestade, mas ele estava sendo levado para Roma, para quê? Para ser preso, para ser julgado, já estava preso. Mas quando você vê os 2 últimos versos do livro de Atos, a Bíblia fala que Paulo, ele permaneceu 2 anos inteiros e pregava sem impedimento algum. Irmãos, toda tempestade da nossa vida, Deus tem um propósito. Nada acontece nessa face da terra sem um propósito de Deus. É por isso, irmãos, que nós, como cristãos, devemos ter comunhão com Deus, meditar na palavra, para que a gente tenha os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Eu imagino que depois o pastor Estevão vai falar com vocês, com mais detalhes, as experiências que ele teve na montanha. Mas enfrentar a tempestade, Deus sempre tem nela um propósito. O terceiro ensinamento que a gente vê nesse texto é que em toda tempestade exige de nós uma reação. Olha o verso de número 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Sabe, irmãos, qual tem sido a sua postura diante dos momentos difíceis? Creio que muitas vezes, quando nos deparamos com a tempestade inesperada em nossa vida, nós comumente fazemos essa pergunta para Deus, porque a tempestade não está prevista na nossa agenda. A tempestade vem, e a nossa reação com relação a Deus, a sua palavra, é que fará toda a diferença. Quantas vezes a gente vê na igreja, a pessoa está lá tempos na igreja, aí vem um desemprego, a pessoa vai e chega: pastor, Deus não gosta de mim, eu perdi o meu emprego. Falei: irmã, Deus tem algo melhor para você. Deus permitiu você sair desse emprego porque Ele tem algo extraordinário para você. Nós temos que entender que tudo, Deus tem um controle. Tudo, Deus tem um propósito. E a tempestade vem às vezes é para testar mesmo a nossa reação, a nossa fé. Como nós reagimos diante das adversidades, das intempéries da vida. Às vezes as pessoas perguntam: ah, pastor, depois que eu converti a coisa ficou feia. Foi, irmão, então aperta o cinto que vai ficar pior. Porque Deus está precisando tirar as capivaras que veio com você agora. Você tomou decisão, está cheio de capivara, Deus vai arrancar essas capivaras de você. Ah, pastor, depois que eu converti, comecei a passar por um deserto. Sabe, irmãos,
Ir para o outro lado, ouvir a voz do Senhor, obedecer, nessa trajetória, nos conduz a um ambiente de tranquilidade. Mas quando temos a impressão que Deus demora, gera um peso em nosso coração, gera uma angústia em nós. Deixa eu te falar, filho, Deus não atrasa. Deus não atrasa. Às vezes a gente se pergunta, por que o Daniel está naquele hospital? Talvez tenha uma pessoa naquele hospital que precisa ouvir um testemunho dos seus pais ou dos seus avós. A minha filha caçula, a Elisa, essa que trata dessa doença autoimune, ela 3 meses atrás me deu a minha primeira neta. Chama Maia. Ô, gente, a cara do vovô. Ela é linda. Maia, no original do hebraico, significa fonte das águas. E depois que a minha filha falou que a minha neta ia se chamar Maia, eu fui pesquisar sobre o nome Maia. Maia com Y. E eu descobri que a irmã de Albert Einstein se chamava Maia. Eu falei, eu sou fã do Albert Einstein. Eu amo o povo judeu. E eu falei, gente, que nome maravilhoso. Aí eu falo com as pessoas, a minha neta se chama Maia. Aliás, eu nasci para ser avô. Eu descobri que eu nasci para pregar o evangelho e para ser avô. Eu falei com o Daniel tem 2 filhos, o Lucas Mateus e o Isaac. Eu falei com ele, eu vejo a avó, né, a sogra do Daniel. Eu vim para cá, menino para lá, eu falei, irmão, vocês estão dando moleza demais para esse menino. Agora, deixa isso para a avó. Vó, ela tem o direito de fazer o que quiser com os netos. Eu me lembro, as minhas meninas ainda pequenas, a gente morava na fazenda, lá em Nanuque, e quando a gente vinha à cidade, a minha esposa falava assim, mãe, não dê mamadeira para as meninas de noite. Oi, irmã, era a mesma coisa ter falado assim, olha, de madrugada, faça uma grande mamadeira e dê para minhas filhas. Falei, filha, aí, mamãe, você deu uma mamadeira? Dei, minha filha, eu não aguentei. Elas estavam morrendo de fome. E aí eu falei, filha, falei com minha esposa, Astrid, se você não quer que sua mãe não dê mamadeira para sua neta, para a neta dela, não deixe a neta dela dormir na casa dela. Porque vovó, ela um dia pregou lá na casa de praia uma placa assim no jardim, na casa da vovó pode quase tudo. Sabe, irmãos, eu estou experimentando um tempo novo. E há um dia, eu gosto muito de churrasco, de carnes gordas, né? Bebidas doces, como diz lá em Neemias, capítulo 8, verso 10. E comereis carnes gordas, e bebereis bebidas doces, dai porções àqueles que nada têm, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu, às vezes, quando eu estou comendo ali as gorduras, a Astrid fica assim, você quer fazer o casamento da sua outra filha, que não casou ainda? Aí agora, eles ficam assim, quer fazer o casamento da Maia? Então para de comer gordura. Eu falei, filha, gordura é uma benção. Eu falei para o pastor hoje, é para lubrificar as artérias. Sabe, irmãos, eu lembrei, sabe de quem? De Jonas. Jonas capítulo 1, verso 4 diz, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Essa tempestade veio da parte de Deus, pois Jonas fugiu do propósito de Deus. O verso 3 diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. A reação que Deus esperava de Jonas é que ele cumprisse a missão para a qual o Senhor o designou. Deus manda ele para Nínive. Ele vai para onde? Vai para Tarso. Sabe, irmãos,
Algumas pessoas aqui nessa noite talvez tenham orado por algum propósito durante anos. Tempo de jejum e oração e busca intensa de Deus faz com que a gente realmente esteja sensível à voz dele, e às vezes Deus nos dá direções que para nós no primeiro momento soa mal, estranho. Falou, não, Deus, o Senhor não está falando sério comigo. É lícito que você venha buscar um milagre, é lícito vir diante de Deus para uma maravilha, para um prodígio, mas Deus quer que você cumpra o seu propósito. Deus tinha um propósito ao atravessar aquele mar. Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Ele fugiu do seu propósito e Deus o colocou aonde ele deveria estar. E o quarto princípio que a gente vê, qual ali que é meu tempo ali, irmão? É o 19 ou o 21? É o 19 que eu tenho ainda? Não? Amém, irmãos. Não falar para o pastor quanto tempo eu tenho. Vamos dar 5 minutos? Amém? Dá 5 minutos, irmão? Amém? 5, pronto, eu já tenho meus 15. Outro princípio que a gente aprende nesse texto, que tempestade é um ambiente para o agir de Deus. Olha o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Se você está no mesmo barco que Jesus, se você caminha com Jesus, prepare-se para um terreno de milagres. No original, Jesus aqui nesse texto usa o mesmo verbo utilizado em Marcos capítulo 1, verso 25, quando ele expulsa um demônio de um homem que entrou na sinagoga em Cafarnaum. Ele tem poder para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, para libertar os cativos oprimidos do diabo, para sarar e curar os enfermos. Então, ele tem poder para fazer algo grandioso na sua vida. Quando você acha que o caminho está sem saída, Jesus lhe mostra o caminho. Por isso, irmão, fica a dica: desfrute o caminho. Homens, desfrutem o caminho. Quando você acha que as suas forças esgotaram, Deus derrama poder sobre a sua vida. Quando você não vê uma luz no fim do túnel, Jesus, o Pai das luzes, Ele ilumina as suas veredas. Quando suas forças se acabam, Jesus é fonte de toda a força e poder e manifesta isso na sua vida. Quando você pensa que a morte é uma saída, Jesus, o autor da vida, lhe acolhe. Atenção para o sobrenatural de Deus na sua vida. Mateus capítulo 14, verso 24 diz que: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando por sobre o mar. Sabe, irmãos, é interessante quando Jesus vai orar e manda os discípulos ir de barco. E nenhum deles perguntou: Senhor, mas como o Senhor vai nos encontrar? Nós vamos estar lá no meio do mar. E a Bíblia fala que Jesus foi caminhando por sobre as águas. E o Pedro, gente, eu gosto muito do Pedro, porque o Pedro é um cara assim, uma raiz, né? O Pedro só andava armado. O cara caminhou 3 anos com Jesus e andava com o quê? Uma faca ali. E a bicha era molada, viu, que passou na orelha do sujeito, que tchum, corta a marca que é Tramontina, assim, zum, e caiu um pedaço. O soldado chamado Michael, né? E Jesus vai lá e põe a orelha, gente, do cara de volta. Gente, o cara caminhou 3 anos com Jesus e andava com a faca, com a peixeira na cintura. Se fosse hoje, ele estaria andando com a Glock, sei lá, um HK, uma Walter, eu não sei. Mas o fato é que Pedro, eu acho que se ele tivesse nascido no Brasil, ele tinha nascido na nuca, pastor.
É terra de nego bruto, aquela cidade de Nanuque. Você ouviu falar num homem chamado Ronaldo Lidório? Ronaldo Lidório, missionário aí da igreja presbiteriana. Ronaldo Lidório nasceu em Nanuque. O pai do Ronaldo Lidório foi pastor da igreja presbiteriana em Nanuque. Ah, irmãos, tem uma cidade que chama Campanário. É porque você vai passando na Rio Bahia e vê de frente assim uma igreja branquinha assim no topo do monte. O pai do Ronaldo Lidório foi pastor lá. Então assim, tem coisa boa que sai de Nanuque. E o pastor Ronaldo Lidório é uma dessas bênçãos que Deus nos deu, né? Mas os discípulos passam por uma experiência em Mar Revolto para que Deus pudesse transmitir a eles o ensino. Quantas vezes nessas ocorrências ou intercorrências, a gente vê que os discípulos ficaram aterrorizados, os discípulos ficaram, outras versões diz, aterrados, os discípulos na linguagem atual, de novo, ficaram amarelados, é ou não é? Quantas vezes Deus atua para que saísse deles aquele espírito de medo, de covardia. Tempestade também, irmãos, é o ambiente do agir de Deus. Se por acaso seus pés começarem a submergir, a poderosa mão do Senhor vai ser estendida a você. E eu vejo também que a tempestade visa aumentar a nossa fé. Verso 40 diz: então lhe disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe, irmãos, as tempestades são inevitáveis. As tempestades são uma vírgula em nossa vida, não um ponto final. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, no verso 3 diz: entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe, irmãos, Deus ouve as suas orações de madrugada. As suas orações são colhidas em taças de ouro, como a gente vê no livro de Apocalipse. Ele conhece a sua súplica, Ele conhece as suas aflições. Estou falando de uma perspectiva do sobrenatural de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: como é que não tendes fé? Eu lembro aqui do livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 2, fala desse ambiente de tempestade também. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasas. É interessante, porque o texto está dizendo: quando você atravessar as águas, ou seja, não diz se você atravessar as águas, diz quando você atravessar as águas, ou seja, a tempestade vai vir, filho. Você vai ser forçado a caminhar no sobrenatural de Deus. Ele tem visto as lágrimas derramadas nas noites em claro. Mas como diz o texto, o profeta Isaías, as águas não encobrirão. Isso significa, irmão e minha irmã, que a tempestade vem, o vento contrário vem, o mar revolto vem, para que você vá para um novo nível de fé. Quem está me entendendo, fala amém. E finalmente a tempestade revela a glória de Deus. Olha o verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus está conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes estamos tão ocupados e ficamos voltados para a nossa agenda. Estamos terminando um ano difícil, um ano complicado, um ano de um cenário sombrio, um ano de um país que está se mergulhando numa crise profunda, uma crise política, uma crise econômica, uma crise moral,
E a saída de um país como esse, a saída da nação não vem dos políticos, ela vem da igreja. A igreja é a esperança do mundo. Sabe, irmãos, nós nunca vimos a igreja crescer como está crescendo. Eu sou líder de célula, eu me converti numa célula. Aliás, eu só me tornei pastor porque eu comecei a multiplicar minha célula. Um dia, o meu pastor Paulo Mazzoni, falou assim: Oswaldo, quem que vai cuidar desse monte de povo aí que você está gerando? Você tem que sair do seu emprego e vai cuidar desse povo. As ovelhas são suas. Eu falei, eu, pastor? Ô, gente, eu nasci para isso e não sabia. Sabe quantas vezes a nossa célula multiplicou do ano passado para esse ano? Com essa multiplicação que eu vou fazer terça-feira agora, 18 células. Mais de 350 pessoas. E durante 40 anos nós somos uma igreja bíblica. Somos da Convenção Batista Brasileira. Né? A mais pentecostal de todas. Irmãos, e aquela igrejinha ali na zona sul de Belo Horizonte, bíblica, com todos os ministérios, como todos temos, escola bíblica abençoada, sem escândalo, sem nada, de repente, Deus trouxe um incômodo ao nosso pastor. E fomos conhecer os modelos de igrejas de pequenos grupos no mundo inteiro. E vimos que hoje mais de 90% das igrejas que mais crescem no mundo são igrejas em pequenos grupos. As igrejas que mais crescem no Brasil são igrejas em pequeno grupo. Gente, se essas pessoas não conhecerem o Senhor, elas vão queimar no inferno, na eternidade. A eternidade é muito tempo. E eu creio que algum de vocês deve ter alguém ainda que não conhece o Senhor. Isso é tempestade. Eu lembro meu pai, nesse infarto que ele teve com 55 anos, era novo convertido, e quando ele chegou no avião, foi para o hospital em Belo Horizonte, eu o recebi, eu dei imediatamente para ele o plano da salvação, e ele aceitou Jesus. E meu pai aposentou, ele era auditor do Ministério da Fazenda, e aposentou e entrou numa depressão, porque parou de trabalhar, de um dia para o outro. E ele teve uma experiência com Deus no final de semana e nunca mais, e estava se entregando a bebida e nunca mais pôs álcool na boca. Esse é o nosso Jesus, o Jesus de milagres. Sabe, irmãos, eu venho da terceira geração de uma família de produtores rurais, criado na roça. Vivemos nosso trabalho no campo. E eu me lembro uma vez que 15 vacas estavam juntas, estava uma tempestade muito grande na fazenda, que é um raio na cerca. Ô, gente, vocês não sabem o que um raio fez com 15 vacas de 500, 600 quilos cada uma. Ficou só uns pedacinhos de carvão menor que essa arca aqui. E aí eu lembrei daquela frase que estava na camisa daquele tenente-coronel do exército americano, Into the Storm. E eu perguntei para ele, a 100 metros do topo do Monte Colúmbia, por que Into the Storm? Aí ele falou comigo, Oswaldo, o bisão americano é o único animal na face da terra que quando vem a tempestade, ao contrário de todos os outros, eles fogem. O bisão, ele vai contra a tempestade. Porque é ao ir contra a tempestade, ao ir de encontro à tempestade, ela passa rápido. E a bonança vem mais rapidamente. Eu lembro das minhas vacas lá carbonizadas. Não servia para nada. Não precisava nem enterrar, porque parecia em carvão. Mas fogem. Todos os animais da floresta foram contra. Fogem da tempestade. E a palavra que eu tenho para você nessa noite, querido, a tempestade vai vir.
Mas você, homem e mulher cheio do Espírito Santo, vá contra a tempestade. Então, a minha mulher sempre fala assim: Oswaldo, quando você terminar de pregar, repete os pontos que você colocou. Aí eu vou lembrar vocês. A tempestade, ela é imprevisível. A tempestade é para a sua provação. A tempestade exige uma reação. A tempestade é um ambiente do agir de Deus. A tempestade visa aumentar a sua fé. E a tempestade revela a glória de Deus. E no final, por que Jesus e aqueles homens foram para o outro lado? Eles foram ali onde hoje é Jordânia. Eles criavam porcos, ou seja, não era área de domínio judeu, porque judeu não come suíno. Mas tinha um homem endemoniado que vivia no meio dos sepulcros, que correntes não prendiam, que ficava pelado morando no meio de cemitério. Deus tinha um propósito. E às vezes, algumas tempestades, a gente entende que é para nos impedir, não, irmãos, para nos fortalecer, para que nós possamos cumprir o propósito que Deus tem para nós.